Você se envergonha de quem você é? Eu não me envergonho. A gente falou sobre a introdução da carta aos Romanos e Paulo já havia explicado um pouco, sobre o motivo de ter escrito a carta, porque ele queria passar à Espanha, ele precisava de auxílio financeiro, mas principalmente para falar da sã doutrina para uma igreja que era tão perseguida. Paulo, então, ele usa um argumento muito bonito para identificar a igreja como igreja irmã. Ele fala: agradeço a Deus em Cristo Jesus e peço por vocês em minhas orações. Perceba, Paulo então coloca a igreja de Roma, que era uma igreja diferente da igreja de Corinto, da Galácia, de Éfeso, Laodiceia, igrejas que Paulo havia estado presente em fundação, em igual pé, ou seja, ela tinha uma igualdade eclesiástica com as outras igrejas, ela teria autoridade junto às outras igrejas. Ela não seria uma parte fora do corpo, mas sim uma parte essencial por estar na capital do mundo da época. E além disso, Paulo relata que nós então somos agraciados por Deus por intermédio de Cristo Jesus. Mas o que seria a graça então? Exemplo, você saiu de casa correndo e aí você pegou o carro, está indo para o seu trabalho, quando de repente você bate em alguém. Você sai do carro para resolver, mas a pessoa ela pergunta: tá tudo bem com você? Tô sentindo que você não está tão legal. Eu vou te dar um dinheiro para almoçar, não se preocupe, eu vou pagar o conserto do seu carro e ainda vou pagar um Uber para você ir para o trabalho. E aí simplesmente você se sente constrangido com aquilo, porque aquilo não era merecido, você teve a culpa. Uma outra forma de você falar o que é a graça é, vamos supor, você tem um filho e esse filho ele começou a andar com pessoas que não prestam e aí você descobriu que ele estava bebendo, fumando, usando droga. E aí simplesmente o pai, ao invés de corrigi-lo, ele vai dar uma viagem para Disney, um iPad, um iPhone, uma viagem, sapatos. O filho não merecia, ele merecia a correção, mas isso é uma graça. Isso quer dizer que está certo ou errado? Não. Eu só estou falando para te explicar o que é graça. Agora vamos voltar um pouquinho aqui. O conceito de graça é o seguinte: nós não tínhamos isso, porque a nossa vontade foi se separar de Deus, lembra? Quando o homem pecou, ele desatou o nó, ele desfez a mão de Cristo. Ele quis levar a vida sozinho para poder aproveitar a vida de prazeres que ele achava que teria. Entretanto, a vida não é como a gente imaginou. E houveram dores, lutas, tristeza, choro, enfim. A vida foi muito pior do que o homem imaginava quando correu atrás dos seus desejos. E a última coisa que ele alcançou, na verdade, foram os seus desejos. Sendo assim, o homem estava perdido. O que faltava para o homem? Nada mais do que morrer. Entretanto, Cristo veio, e Cristo, quando vem, ele tem um papel conciliador. E o que é isso? Aquele que consegue segurar na mão de Deus e segurar na mão do homem e religar. Esse é o termo de religião. Então ele te resgata pela mão, segura na mão de Deus e consegue religar você a Deus através do seu sangue. Percebe como somos então agraciados ou temos graça em Cristo? Então Paulo demonstra que Cristo não apenas dispensa a graça de Deus sobre nós, como também é aquele que leva a nossa gratidão a Deus. Perceba como isso é relevante para as nossas vidas. Em outro ponto, Paulo fala a importância da igreja em Roma e como todo mundo antigo a conhecia. E a igreja em Roma, então, era duplamente atingida, porém, saía vitoriosa em cada um dos embates. É importante saber o porquê duplamente atingido. Primeiro, ela era atingida pelos próprios judeus que levaram o evangelho a Roma. Alguns judeus tinham por mania querer judaizar o cristianismo. Então eles pregavam coisas do tipo: você tem que respeitar o sabá, você não pode comer carne de porco, apenas existe um dia santo que é o sábado, você também tem que se circuncidar. Circuncidar é fazer a operação da fimose para os homens. Enfim, esses judeus eles buscavam, na verdade, que o cristianismo fosse uma seita judaica. E outro ponto, a própria cultura de Roma tinha por base tornar todos cidadãos como uma massa de manobra dos meios. E ela fazia isso como? Através de festas, das Saturnálias, do festival Abaco, Afrodite, tentando enredar toda a sociedade no mesmo tipo de pecado. E aí Paulo vem discursando como a igreja em Roma é vitoriosa. E como ela traz isso nos dias de hoje para nós, como sermos firmes e constantes. Paulo então vem para trazer o suprassumo
A verdade é única e você não pode escapar dela. Então Paulo, quando está escrevendo sua carta, ele pressupõe que alguém tem uma pergunta. Ele fazia muito isso. E alguém talvez perguntasse assim: por que então você se envergonha de quem você é? Ao passo que ele responde em Romanos 1,16: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro o judeu, depois o gentio. Algumas versões utilizam o termo grego também, mas é para falar gentio, tá? É pessoa que não era do cerne judaico ali. Paulo, então, quando escreve essa afirmação com uma negação na frente, ele evidencia uma pergunta. A pergunta-chave que você deve fazer para o seu coração: por que você tem se envergonhado do Evangelho? Vamos primeiro pensar nisso. O Evangelho, então, ou seja, Cristo Jesus, é o poder da salvação em Deus para todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego. Você tem se envergonhado do Evangelho? Será que por conta do mundo que a gente tem vivido, por conta do medo do cancelamento, por conta do medo de se impor de verdade com a sua opinião, você tem deixado para lá? Você tem vivido de uma forma que deixa que as coisas aconteçam, igual aquela música: eu não quero ver ninguém chorar, então eu não vou comentar a minha opinião, nem vou comentar aquilo que eu acho correto. Se você tem feito isso, meu amigo, eu tenho uma triste notícia para te falar, mas você está aos poucos se corrompendo com o mundo. O cristão, então, ele deve ser firme, ele deve propor a realidade. Aquilo, então, que não faz parte da sua vida espiritual deve ser lançado fora. Não tenha medo de se posicionar, então, em um mundo pecaminoso. É lógico que a gente vai ser perseguido, é lógico que pessoas vão ser contrárias, é lógico que você talvez seja cancelado. Mas uma coisa é certa: mais vale agradar a Deus do que os homens. E aí, voltando, talvez você me pergunte: por que então a diferenciação judeus e gentios? É porque os judeus receberam primeiramente a promessa. Eles foram salvos através da promessa de Cristo. E aí talvez essa pergunta seja bem relevante: como Abraão foi salvo? Como Davi foi salvo? Eles foram salvos porque creram na promessa, igual Adão e Eva, meu amigo. Todos, então, antes de Cristo, foram salvos por crer a promessa sem ver a promessa se cumprir. Abraão morreu e não viu o grande povo, mas ele confiava que Deus haveria de levantar uma nação através dele. Entenda, então o sacrifício de Cristo vem ali para salvar aqueles que vêm no futuro, nós e aqueles que estão no passado. Talvez isso seja bem profundo. Se você não entender, comenta aí embaixo que eu faço um Reels para você. E a gente vê, então, a verdade é absoluta. Não existe um outro caminho para Deus. E Paulo fala isso de uma forma muito enfática, porque ele fala: não me envergonhe do Evangelho, porque ele é a salvação de Deus para todo aquele que crê. A salvação, então, não vem de você cumprir os ritos religiosos romanos, não vem de você ter uma vida asceta, ou seja, eu vou me separar, eu vou para o monte. Não vem de você viver como os essênios, em cavernas, em locais afastados, mas sim de você viver uma vida em Cristo, vivendo o Evangelho de Cristo. Isso traz a salvação. Por isso, não existe relatividade nesse ponto. A salvação vem de Cristo. Cristo é a verdade absoluta em um mundo totalmente corrompido. Por isso, não creia quando as pessoas falam: essa é a sua verdade. Não, essa não é a sua verdade. Essa é a verdade que está descrita na Bíblia. Essa é a verdade mundial, você aceitando ou não. E aí Paulo complementa de forma maravilhosa: essa salvação nos justifica. Perceba, Romanos 1,17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então o Evangelho de Deus, que é Cristo, que foi prometido nas Escrituras, como vimos anteriormente, é a força justificadora para te salvar. Paulo, por vezes, cita a Torá, o que é chamado de Neviim, que são os profetas, ou os cânticos, salmos, de cabeça, para justificar aquilo que ele está explicando. E aqui, em Romanos 1,17, ele faz exatamente isso. Ele cita Abacuque 2,4. Perceba como ele se complementa. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então ele está explicando exatamente o sentido de justificação. Para o judeu, o hebreu, o sentido de justificação é estar no certo. Ou seja, o justo está no certo e o ímpio está no erro. É como se fosse um ponto de vista do juiz.
Você chegou no juiz, você é o réu, você é inocentado porque você está no certo, ou você é acusado e formalmente preso porque está no errado. Da mesma forma, Paulo, quando explica, ele está falando para nós isso. O Evangelho de Deus nos coloca no certo. Por quê? Nós não tentamos mais viver pelos nossos erros ou pelos nossos desejos. Quando entregamos nossa vida a Deus, ou seja, aceitamos não apenas a salvação, porque a salvação todo mundo quer, mas sim o senhorio de Deus em nossas vidas, nós carregamos a cruz. E esse carregar da cruz, ou aceitar o senhorio de Deus e de Cristo em nossas vidas, significa renunciar nossas vontades. E quando renunciamos nossas vontades, então morremos para o mundo. E dessa forma, como morremos para o mundo, somos justificados em Deus. Perceba que existe um milagre acontecendo nesse momento. Somos justificados em Deus por Cristo Jesus. Então, os homens e mulheres que andavam no erro, ímpios, agora são justos, justificados. Uma vez justificados, não vivemos as nossas vidas de forma a correr atrás do vento, a pensar apenas em desejos e vontades, mas devemos viver segundo a vontade de Deus. Perceba o que ele fala: o justo vive pela fé, ou seja, através da fé em Cristo, temos o combustível de viver a nossa justiça. Nós, então, não somos justos porque somos bonzinhos, ou porque fazemos boas coisas, ou porque oramos por todos, porque doamos nosso dinheiro, porque nos batemos ou porque nos privamos de alguma coisa. Não, nós somos justos porque somos justificados em Cristo. E isso é o mais importante. Quando você reconhece ser justificado em Cristo, você entende que a salvação não vem por conta do seu coração bondoso, mas sim porque Cristo morreu por você. Paulo, então, relata nessa ala o suprassumo do Evangelho. O homem estava perdido, estava distanciado, de mãos atadas. Então Cristo, em uma figura conciliadora, segura na mão do homem e, segurando na mão de Deus, o junta novamente. Trazendo, então, o que chamamos de religião ou religar. Isso, então, torna o homem justo, não por sua vida exemplar, mas sim porque Cristo verteu o seu sangue pelo homem. Então Cristo é o Evangelho de Deus, é a boa nova que vem do céu e junta o homem a Deus. Isso quer dizer que você vai deixar de pecar? Não, porque é exatamente sobre isso que vamos falar nos próximos dias. Deus, então, ele quer a sua santificação. Não existe uma outra forma de ver a Deus se não for pela santificação. A justificação te dá a força de resistir ao pecado. A gente sabe que Paulo havia escrito isso no ano 57 depois de Cristo e que a igreja em Roma estava sendo perseguida. Ainda não chegou no auge da perseguição. O auge da perseguição chega por volta de 64 com Nero, mas a igreja se encontrava em crise. Não uma crise de fé qualquer, mas sim, por conta da perseguição, muitos acabavam ou abandonando o Evangelho ou viviam de uma forma vergonhosa para o Evangelho. Por isso que não devemos nos envergonhar do Evangelho, mas sim de nossas ações. Será que você tem se envergonhado do Evangelho? Ou será que você, justificado, tem se envergonhado de suas ações e tentado viver de forma íntegra? Eu te convido então a orar no seu coração, verificar com você mesmo se existe algum problema que não deixa que você exale o perfume do Evangelho, para que você não venha se envergonhar. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e comente aí embaixo o que você achou.